Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Lucas 10, a partir do versículo 25, a gente está muito feliz com a presença do pequeno Adriel com a gente, o seu papai, também já conversamos bastante ali. O Adriel, antes da celebração, ele falou assim, mas cadê o povo? O povo não vai vir? Eu falei, a gente já está chegando, é a chuva, o pessoal está em casa, mas ele ficou preocupado, ele falou, cadê o pessoal? O pessoal está a caminho? Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Versículo 25. Vai cair, porque ele tem caído. 10, a partir do versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: certo dia, um especialista da lei, um escriba, um mestre da lei, se levantou para pôr Jesus à prova. Era de costume que os fariseus, os mestres da lei, os saduceus e todos os religiosos da época fizessem pegadinhas com Jesus. E lá vai mais uma pegadinha. Tentaram fazer a pegadinha com a seguinte pergunta: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Essa era uma pergunta que todos os mestres da época tinham que responder aos seus discípulos. Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? Você é um mestre da lei, você é um cara que faz cópia das escrituras, você é um senhor que tem experiência, que tem informação para ler, compreender e interpretar a lei. O que a lei de Moisés diz e como você entende o que está escrito na lei de Moisés? O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Ele então pronunciou o que a gente chama da oração judaica do Shema. Isto é, ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus, o Yahvé, ame o Senhor de todo o seu coração, alma, entendimento. Está escrito lá em Deuteronômio capítulo 6, que é a oração que os judeus deveriam fazer pelo menos 2 vezes ao dia, ao deitar e ao levantar-se. Quer dizer, pela manhã e à noite eles tinham que fazer essas orações. Já conversamos sobre isso aqui em uma das celebrações há 2, 3 meses atrás, em que falamos até do ritual, que eles levaram isso de forma literal e colocaram o terrilim, colocaram lá os adereços na testa, no braço, na palma da mão, que era para guardar na mente, perto do coração e no que você faz, enfim, eles levaram isso bastante a sério. O que o mestre da lei está respondendo para Jesus é isso que a gente faz, e tem um outro mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo, que é o que está escrito lá em Levítico capítulo 19. Jesus respondeu: você está correto. Jesus falou: você está tentando me fazer essa pegadinha, você é conhecedor da lei, mas você está correto, é isso mesmo. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. O homem, porém, o mestre da lei, querendo justificar suas ações, e é preciso sublinhar essa parte. O mestre da lei, querendo justificar as suas ações, isto é, como ele entendia e como ele compreendia a lei, ele disse o seguinte: mas Jesus, ok, estamos de acordo, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Mas quem é o meu próximo? Foi a pergunta do mestre da lei. Quem é esse meu próximo, para eu saber se realmente eu estou amando ao próximo ou não? É como se o mestre da lei estivesse dizendo para Jesus: eu sei que o meu próximo não é todo mundo. Não é todo mundo meu próximo. Então, eu quero saber quem é
esse meu próximo? Jesus então respondeu com uma história. Era comum Jesus contar uma parábola, porque era uma forma de, ao contar uma história de cotidiano habitual daquela região, ele trazia uma lição e explicava algum conceito muito difícil de ser compreendido. Aliás, Jesus foi e é especialista nisso, em explicar coisas muito difíceis. Jesus, quando veio inaugurar o reino de Deus, esse conceito de reino de Deus, trouxe no discurso de Jesus e na vida de Jesus a necessidade de se conceituar coisas novas. Por exemplo, o conceito de amor que Jesus trouxe. Na filosofia da Grécia Antiga já existiam diversos conceitos de amor, mas o conceito de Jesus com amor ágape era muito diferente daqueles que já existiam. Do Storge, do Eros, enfim, tantos outros amores que já existiam no conceito deles, o de amigo, enfim. Então, Jesus, quando ia explicar um novo conceito, e nesse momento ele tentou explicar o conceito do que é generosidade, ele tinha que contar algumas histórias que aproximassem o seu interlocutor daquilo que ele pretendia explicar, como sendo o conceito do reino de Deus. Então, Jesus foi, em resposta à pergunta de quem é o meu próximo, do mestre da lei, contou uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó. Quando foi atacado por bandidos, eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Então, Jerusalém era o lugar central de adoração, então os judeus subiam para adorar a Deus, oferecer sacrifícios, levar suas ofertas. Então era habitual, Jerusalém ficava num ponto alto e também por ser o lugar de adoração, casa de Davi. Então toda vez que as pessoas iam em direção a Jerusalém, elas diziam que elas subiam a Jerusalém. Jerusalém era sempre um lugar alto. E especificamente em relação à cidade de Jericó, era uma cidade alta mesmo, estava a 1.000 metros de altitude em relação a Jericó. Existia um percurso numa derrocada, numa estrada bastante íngreme, cheia de valetas e não muito seguras, de que quem saía de Jerusalém e descia para Jericó tinha que necessariamente passar por esse percurso. Como era estrada difícil e muito assim acidentada a cidade, o percurso, então os bandidos aproveitavam para ficar escondidos e quando alguém ia descendo de lá de Jerusalém para Jericó, eles assaltavam. Então, isso que aconteceu com esse homem da história, Jesus contou porque era habitual. Geralmente saía no Cidade Alerta da época, diariamente. Então, alguém sofreu, foi espancado enquanto descia da adoração de Jerusalém para Jericó. Então, o que Jesus está dizendo é uma história bastante comum. E Jesus diz que tiraram as roupas desse cara, provavelmente um judeu, foi esse da história que foi espancado, e o deixaram quase morto à beira da estrada. Então o cara ficou lá, nuzão, espancado, quase morto de tanto que ele apanhou. E Jesus disse que por acaso descia ali um sacerdote. Estava descendo de Jerusalém, o sacerdote tinha acabado de conduzir, provavelmente, uma cerimônia com sacrifício, com adoração, e era o sacerdote quem fazia isso. E o sacerdote viu esse homem caído, mas aí ele decidiu atravessar para o outro lado da estrada. Um levita, que era o auxiliar do sacerdote, fez a mesma coisa. Viu o cara no caminho lá, quase à beira da estrada, quase morto, e atravessou o lado da estrada e passou de longe. Então nem o sacerdote, que era o cara que conduzia a adoração em Jerusalém, nem o seu auxiliar da tribo de Levi, alguém consagrado a Deus. Na época da divisão das tribos, os levitas ficaram sem terras, porque eram homens de Deus que deveriam ministrar na casa do Senhor, logo eles deveriam ser sustentados pelas 11 tribos. Então o trabalho do levita era único, exclusivamente a adoração e os ritos no templo, era o trabalho na casa do Senhor, eles não batiam ponto em nenhum outro lugar, e eram super dedicados ao Senhor, assim, eles eram bem espirituais, mas tanto o sacerdote, que conduziam as cerimônias, quanto os seus auxiliares levitas, os dois, a figura representando o sacerdote e o levita, achou por bem passar de longe.
E aí é curioso, porque existia um temor em relação à aproximação do sacerdote e do levita, aquele homem quase morto. A lei de Moisés dizia que se um sacerdote que ministra na casa do Senhor ou um levita tocasse um morto, ele ficaria impuro. Logo, ele ficaria inabilitado de conduzir a cerimônia na casa do Senhor. Então os caras pensaram assim, vamos seguir o rito religioso e vamos deixar o cara lá. O texto diz, o evangelista Lucas se preocupa em dizer que o cara estava quase morto. Quase morto não é morto, então provavelmente havia algum sinal de que aquele cara ainda estivesse vivo. Na dúvida, vai que o levita, o sacerdote, pensou, e se eu me aproximar e ele morrer diante de mim? Eu posso tocar, ele está vivo ainda, porque ele está quase morto, mas e se eu tocar e ele morrer? Aí a gente vai ficar de quarentena, então não dá para ficar de quarentena, a gente quer continuar cumprindo os nossos ritos religiosos, então por isso a gente não vai se aproximar desse cara. Mas aí Jesus conta uma outra personagem, uma quarta personagem, porque tem um judeu ferido, quase morto no chão, tem o sacerdote que passou, tem o levita que passou, e agora aparece um cara que passou pelo mesmo caminho, que era o samaritano. E ao ver o homem quase morto, diz o texto que o samaritano ele teve compaixão do homem, se aproximou do cara, e é muito legal, porque ao se aproximar ele já foi, tratou as feridas com óleo e vinho, é como se fosse um analgésico e um antisséptico, os dois eram utilizados com essa finalidade na época. Depois que esse homem tratou o ferido ali com óleo e vinho, ele o enfaixou e colocou o homem em seu jumento. Quer dizer, o cara desceu do jumento dele, foi andando, colocou o doente no jumento e levou o cara até a hospedaria, onde passou a noite ali cuidando do cara. No outro dia de manhã, o samaritano deu 2 moedas de prata para o dono da hospedaria, que é 2 denários, o trabalho de 2 dias. Deu para o cara e falou, cuide deste homem. Se você precisar gastar mais com ele, é tipo plano de saúde, pode gastar. Coloca na minha conta que quando eu voltar de viagem eu pago. Então assim, não economize nada. O que esse homem precisar para ficar bem, pode gastar, que eu faço um reembolso para você. E eu pago o que você me cobrar. E aí Jesus, depois de ter contado essa história, se voltou para o mestre da lei e perguntou para o mestre da lei, ok, você está me perguntando quem é o seu próximo. Agora eu te pergunto. Jesus vira o jogo e fala assim, quem é o próximo dessa história? Você interpreta a lei. A lei diz que você deve amar o próximo como a si mesmo. Você está me perguntando quem é o próximo. E pergunto para você, após contar essa história, quem é o próximo desse cara que foi atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. Aí o especialista da lei respondeu, foi aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse, vá e faça o mesmo. O que Jesus está nos ensinando aqui é o que ele vai chamar de generosidade, ou o que a gente vai chamar de generosidade. Existe uma moda atualmente que é uma moda da gente agradecer assim por tudo na vida. Hashtag gratidão e PDD, e a vida é boa, e mesmo quando a coisa está ruim, a gente vai insistindo no hashtag gratidão e tal, mas na relação com o outro, como será que aparece a ideia de generosidade, que é uma ideia cristã, que é uma ideia estabelecida a partir de um conceito de Jesus, de reino de Deus e da nossa relação com o próximo? E eu fiquei pensando que a gente tem alguns conceitos bastante equivocados do que seria generosidade. E a primeira ideia nossa é de uma generosidade seletiva, isto é, eu exerço a generosidade com algumas pessoas, mas não com outras pessoas. Quando o especialista da lei perguntou para Jesus quem é o meu próximo, na verdade, a partir da interpretação dele, o próximo necessariamente tinha que ser um outro judeu. Não podia ser alguém que não fosse do povo de Deus. Povo de Deus, para o especialista na lei de Moisés, era igual a judeu. Não existia e não havia possibilidade da presença do povo de Deus fora do judaísmo. Então, o que o mestre da lei estava pensando e perguntando para Jesus ok, eu já amo o meu próximo como a mim mesmo, mas esse meu próximo é sempre um judeu. Quem é o meu próximo?
Quer dizer, a pergunta desse especialista para Jesus era: será que eu estou fazendo certo? Será que esse que eu acho que é o único próximo que eu tenho é o único próximo mesmo? Só que, curiosamente, o que Jesus fez? Colocou na história um próximo como sendo um impuro. Um impuro a partir da interpretação do mestre da lei. Por quê? Quem eram os samaritanos? A Síria, a 722 a.C., o Reino do Norte, 10 tribos lá. Antes da Babilônia vir e destruir 2 tribos, Judá e Benjamim no sul, os reinos eram divididos, então você tinha um rei do norte, um rei do sul, e o reino do norte logo se acabou em 722, quando o rei da Síria veio e destruiu tudo. Quando isso aconteceu, a forma de dominação da Síria era basicamente esse: tira os homens do território que eu dominei, coloco outros homens, trago os colonizadores, faço a mistura, trago os portugueses, misturo com os índios, coloco com os mulatos, faz a mistura, mas quem domina é Portugal. Então era mais ou menos essa ideia do reino da Síria. Com isso, o que aconteceu? Esses judeus de Samaria passaram a não ser mais judeus puros, passaram a ser judeus misturados, ou seja, judeu com outras nacionalidades também, e daí tiveram filhos e filhas, tudo mais. A partir daí, como o pessoal do sul passou a rejeitar aquela galera do norte, então a galera do norte não podia adorar a Deus em Jerusalém, eles construíram um lugar de adoração lá em Samaria, em Siquém, passaram a ser chamados então de samaritanos. Então, a galera do sul dizia: essa galera do norte aí é meio complicada, criou um outro lugar de adoração, é um povo misturado, não é raça pura. Então, por isso que quando Jesus encontra a mulher samaritana no Evangelho de João, diz o texto lá, João faz questão de dizer porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Isto é, Jesus vai contar essa história para um especialista da lei e diz que nessa história o próximo foi justamente o samaritano. E Jesus perguntou isso no final da parábola para o especialista da lei: quem foi o próximo? Para aquele cara, que provavelmente era também um fariseu, foi tão difícil reconhecer que naquela historieta o próximo foi o samaritano, que ele não fala que foi o samaritano, ele fala foi aquele na história que teve misericórdia. Mas a gente não menciona que era um samaritano. Ele não quis se comprometer ali também. Então, enquanto os judeus defendiam essa ideia de que o próximo deveria estar exclusivamente na nação de Israel, como sendo israelita, ou algum estrangeiro que a partir do proselitismo se converteu ao judaísmo, o que Jesus está dizendo não, o próximo não tem a ver com essa identidade de nação étnica, não tem a ver com patriotismo israelita, não tem a ver com associação religiosa, não tem a ver com sexualidade, postura partidária, vínculo familiar ou laços sanguíneos, não tem a ver com isso. O conceito do próximo, de fazer o bem ao próximo, está muito acima de tudo isso que vocês estão dizendo. É como se Jesus estivesse dizendo: por isso que na história que eu contei, eu conto a história de um judeu que foi espancado, que foi roubado e que ficou quase morto, mas quem ajudou esse judeu não foi nem um sacerdote, nem um levita, que era do seu próprio povo, que deveria ser o seu próximo, de acordo com a sua interpretação da lei. Foi justamente alguém que vocês não consideram como próximo, que foi o próximo nessa situação. A misericórdia não tem a ver com exclusividade de nenhum grupo. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum, na troca de ideia, você encontrar estruturas familiares em que as pessoas são muito generosas com seus irmãos consanguíneos, são muito generosos com seus primos, mas não são generosos com os vizinhos, não são generosos com os amigos. Por quê? São famílias bastante assim, para usar uma expressão delicada, ensimesmadas. Então, é a galera que faz o bem só a quem é do próprio sangue, porque as outras pessoas não prestam, porque as outras pessoas, a gente não sabe que natureza tem. O problema é o deles. Então, ninguém na minha casa passa fome, mas se for um outro que não é da minha casa, que não tem o meu sobrenome, que não é da minha região do estado, que não é da minha região do país, então dane-se. Dane-se, porque a minha generosidade é uma generosidade seletiva.
quando eu rejeito o refugiado, para além das questões políticas e de nacionalismo de cada povo, o que eu estou dizendo é que o importante é que o meu povo esteja bem. Se um outro está morrendo em alto mar, se um outro está órfão porque perdeu pai e mãe em guerra, dane-se o próximo. Não tem próximo. O meu próximo é o brasileiro, não é o sírio. Meu próximo não é o cara do outro país, não é o cara que está em guerra, não é o chinês que está lá com um monte de infectados do coronavírus. Não, esse não é meu próximo. Meu próximo é aquele que é do meu povo, da minha família, da minha comunidade. Então, eu vou elegendo quem é o meu próximo. O que Jesus está dizendo na parábola o próximo é todo mundo. O próximo é aquele que olha para você e se compadece de você. O próximo também é aquele que precisa da sua compaixão. O próximo é aquele que precisa do teu olhar, do teu afeto, da tua atenção. Então, o próximo é todo mundo. O que Jesus está dizendo a interpretação de vocês sobre a lei está equivocada. Deus é o Deus para todos e todas. Logo, o próximo é qualquer pessoa que consiga olhar com compaixão. O que Jesus está dizendo para ele se você está me perguntando se a sua compreensão do próximo está certa, eu respondo para você, está equivocada. Quem foi o próximo dessa parábola? O cara meio constrangido, para não dizer o samaritano, não. Senhor, eu estou entendendo que foi aquele que teve compaixão. O que parece na parábola é que, de fato, esse especialista da lei, ele estava sendo sincero com Deus. Ele estava sendo sincero naquela conversa com Jesus. Ele queria realmente saber, apesar da pegadinha, se ele estava cumprindo a lei ou não. Ele foi afetado positivamente por Jesus. Mas aí Jesus está dizendo para ele, então, eu preciso que você vá além. Eu preciso que você vá além dos seus limites familiares, dos seus limites relacionais. E veja toda a criação como sendo o seu próximo. Todo mundo é próximo. E a gente precisa olhar para todo mundo. O que Jesus está dizendo para que você compreenda a dimensão da mensagem do reino de Deus que eu estou trazendo para você, você precisa entender que nós somos um. Que nós somos a unidade. Que quando alguém sofre em qualquer lugar do mundo, a humanidade sofre junto. Quando alguém passa por uma necessidade, é a humanidade que está passando por necessidade. Porque esse próximo independe de condição social, independe das escolhas políticas partidárias que ele faz, ele é o meu próximo. Talvez se a nossa compreensão se expandisse um pouco mais em relação a isso, a gente não estaria aí cancelando amizadezinhas no Facebook, por conta de candidato. A gente não estaria aí se achando especialista em política, chamando todo mundo de burro. Então, a gente vai repetindo o mesmo movimento de religiosidade dessa galera do primeiro século. Tiago, capítulo 2, versículos 8 e 9, ele diz o seguinte: se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente, apóstolo Tiago. Mas se tratarem os outros com favoritismo, isto é, eu escolho quem é o meu próximo, para a minha família, tudo, para aqueles que não são da minha família, nada. Porque eles são acusados até e culpados até que se prove o contrário. Estarão cometendo pecado, disse o apóstolo Tiago, e serão condenados pela lei como transgressores. Apóstolo Tiago, ele é muito na cara, assim, ele foi explicando que, no mesmo texto que ele vai dizer que a fé sem obras é morta. É morta, não existe uma fé que não seja objetivada em ações. Não existe uma fé que não seja capaz de afetar de tal forma a minha mente e o meu coração que eu expando o meu sentido de existência. Enquanto eu fico em si mesmado naquilo que é meu e naquilo que é daqueles que são próximos a mim, no protecionismo, no nacionalismo, numa limitação de favorecidos e de favoritos, eu não tenho compreensão do que é reino de Deus. Reino de Deus nunca é fechamento, é sempre abertura. Qualquer posicionamento bíblico-teológico que nos leve a um fechamento, isso não é cristianismo, não é evangelho. Pode ser o cristianismo como estrutura religiosa, mas não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é sempre inclusão e proximidade.
E a dimensão de que eu estou no outro, o outro está em mim, então quando o outro sofre, eu também sofro. Quando eu sofro, o outro se mobiliza. Eu estou acompanhando um pouco mais de perto a questão da saúde da mãe do Bressan, e ainda ontem eu estava com ela lá na Santa Casa, no hospital. Enfim, uma situação um pouco delicada, mas eu achei muito curioso. Eu fiquei lá 1h30 com a irmã Neide, que é uma prima dela lá distante de Bragança Paulista. A gente ficou conversando, rindo, algumas coisas lá. E no final eu falei para ela, parabéns, porque o seu ato de generosidade é um negócio fantástico. Ela saiu da cidade dela, deixou as coisas dela por um tempo para cuidar de alguém que não é seu parente de sangue. E ela tá lá, cuidando com muito carinho. A irmã Rô quase não tá falando, o pessoal até brincou e falou, você conseguiu um milagre, porque eu cheguei lá ontem, ela conversou comigo, assim, frases de 1 ou 2 palavras, mas ela estava alguns dias já sem falar, e eu achei muito bonito, apesar de toda a situação delicada, o cuidado das pessoas. Tem uma vizinha dela, que alguém usou a expressão e disse para mim, não é nem cristão. Eu falei, claro que é mais cristão do que a gente. A vizinha faz todo dia o almoço, leva para ela e dá almoço para ela, uma vizinha dela. Uma outra vizinha vai todo dia à tarde, faz um bolo e passa a tarde conversando com ela. Então a mobilização das pessoas, aquela generosidade, aquilo é o Evangelho de Jesus. Aquilo é o Evangelho de Jesus. Ali, aqueles que a estão ajudando não estão preocupadas pelo fato de ela não ser parente, de ela não ser da família, de ela não ter alguma coisa para dar em troca, estão ali no oculto ajudando. Estão ali atrás dos holofotes, não estão na frente, não estão posicionadas ali para aparecerem. Aquilo é o Evangelho de Jesus e aquilo sim é generosidade. Tem um outro tipo de generosidade equivocada também, que é a generosidade marqueteira. Jesus foi falar sobre isso no Evangelho de Mateus capítulo 6, quando ele foi falar sobre jejum, oração e esmolas. E ele disse o seguinte, a partir do versículo 1, tenham cuidado, ninguém pratique suas boas ações em público, para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai, que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Já se deram a recompensa. Mas, quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Então, a generosidade não está relacionada ao reconhecimento social de moralidade, da questão do bem. Então, a generosidade não tem a ver com uma empresa ajudar instituições sociais para reduzir imposto. Isso acontece porque a lei permite nesse país. Porém, não deveria ser por esse motivo. Tanto pessoa jurídica quanto física, no dito de Jesus e na orientação de Jesus, deveria fazer, porque realmente a generosidade está presente e não só querendo reconhecimento público. Jesus fala sobre isso porque em algumas cerimônias nas sinagogas ou em espaços públicos, os sacerdotes lá, os fariseus, eles tocavam a trombeta. Então Jesus está dizendo, não toque trombeta para convocar o povo e dizer, eu dei dinheiro, eu dei esmola, eu ajudei o que estava morrendo. Não faça isso. Porque existe uma recompensa para aqueles que são generosos, Jesus está dizendo, até existe. Mas se você já faz isso com a intenção de ser reconhecido socialmente, você já recebeu sua recompensa. Eu vou te tirar da fila no dia da recompensa. Porque eu vou dizer, você não foi aquele que tocou a trombeta em 19 de janeiro e já anunciou? Ah, então sai daí, tu já recebeu, já. Aqui é para quem não recebeu ainda. Aqui é para quem fez o oculto. Essa filinha aqui é para quem fez e fez mesmo assim, sem se preocupar em colocar no Facebook. Então, esse aqui, é para essa galera a fila. Então, se você já recebeu os miúdos, tem uns termos que se usa, assim, o ônus disso, né? O bônus, na verdade, o bônus disso, o reconhecimento social, os elogios, então você não precisa da minha recompensa, é o que Jesus está falando. Então, generosidade não tem a ver com isso. Tem um outro tipo de generosidade, que é a generosidade bancária. Essa bancária é muito curiosa, porque a generosidade ela não tem a ver com bolsa de valores.
você não entra assim no site da corretora e fica acompanhando se subiu, se desceu, se você se multiplicou porque você deu, sabe aquela oferta dada na igreja, que Deus vai devolver 100 vezes mais. É tanta multiplicação que tem que a galera deveria ser matemática e não bíblico, né? Assim, 100 vezes mais, se você queimar aqui na fogueira vai acontecer isso. Não tem, isso é negociação, gente. Isso a gente faz com o banco. Trabalhei 10 anos no banco, isso aqui não é pagamento de tarifa. Sabe? Isso aqui não é também, generosidade não tem a ver com cobrir remorso, sabe? Assim, tentar compensar. Eu fiz, assim, coisas muito terríveis em relação às pessoas, então eu tento ajudá-la para ver se recompensa o mal que eu fiz para ela. Isso não é, isso é juiz. O juiz que dá lá danos morais e fala, ó, paga 50 mil porque você xingou enfim, falou mal dessa pessoa numa rede social, na reunião, no encontro, e foi provado pelos lábios que foi isso que aconteceu. Não, a generosidade não tem a ver com isso. Lide com as suas culpas de uma outra forma. Não tente pedir desculpas para as pessoas dando dinheiro ou dando qualquer outra coisa que você julgue como generosidade. Aprenda a pedir perdão, aprenda a pedir desculpa, aprenda a dizer que vez ou outra você não presta. Então não tem a ver com isso o evangelho. Então não dá assim, não funciona dessa forma. Certa vez o apóstolo Paulo, já ali no final da terceira viagem missionária dele, já estava com o coração em Jerusalém, querendo ir muito para Jerusalém, e ele já estava anunciando às igrejas pelas quais ele passava que convinha que ele fosse a Jerusalém e que Deus estava dizendo para ele que ele enfrentaria sofrimento e prisões quando ele chegasse em Jerusalém. E ele foi ali para a região de Éfeso, na Macedônia, e ele achou por bem se despedir dos líderes da igreja que ele tinha plantado há 20 anos atrás. E aí ele falou, mas eu não vou parar em Éfeso não, porque vai dar muito tumulto, então faz o seguinte, manda um WhatsApp aí para o grupo dos pastores de Éfeso e pede para eles virem para Mileto. A gente vai fazer uma reunião, a gente vai trocar ideia. E o apóstolo Paulo, maravilhoso, começou a dar aquele discurso fantástico e disse para eles, olha, eu não deixei de anunciar o evangelho para vocês, de casa em casa, em praça, nas sinagogas, nas congregações, eu me dediquei a vocês, eu não quis ser pesado. Quando eu via que vocês não tinham condição de me dar uma oferta legal, eu ia lá e trabalhava e bancava o meu próprio sustento, bancava quem estava comigo também e não me deixei ser pesado para vocês. E ele vai dando um discurso ali de que os líderes deveriam ser bispos do povo, cuidar do rebanho que Deus tinha colocado sob a responsabilidade daqueles bispos ali, daqueles pastores da região de Éfeso. Aí, num dado momento, o apóstolo Paulo fala o seguinte, Atos capítulo 2, versículo 35. Em tudo que eu fiz, mostrei-lhes que, mediante a trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que em receber. Olha que maravilha. Esse texto não é encontrado em nenhum dos evangelhos, então provavelmente foi algum evangelho ou alguma parte do evangelho que não foi encontrado nas cópias lá dos séculos 2 e 3 depois de Cristo, mas o apóstolo Paulo diz que Jesus em algum momento falou isso, que a maior felicidade em dar do que em receber. E é legal, porque o apóstolo está se despedindo desses pastores de Éfeso e está dizendo, nunca mais eu vou encontrar vocês. Tanto que foi um chororô daqueles. Eles foram assim para o porto, ali na praia, e choraram copiosamente. O apóstolo Paulo falou, a notícia não é boa, mas nós não nos encontraremos mais. Porque eu sei o que vai acontecer quando eu chegar em Jerusalém. Mas é muito interessante a preocupação dele dentre tantos temas para tratar uma última vez com os pastores daquela região, ele colocar no discurso dele essa necessidade da disposição da partilha dos líderes. E não só de receber. E compreender que o movimento é exatamente o contrário ao que socialmente a gente aprende. Que a gente tem que ser esperto, de que a gente tem que ganhar o tempo inteiro, de que a gente tem que ter vantagem em tudo. Jesus disse, o apóstolo Paulo cita-o dizendo, a maior felicidade, satisfação, alegria em dar do que a gente receber. Mas parece que a gente tem um pouquinho de dificuldade, a gente só quer receber, a gente só quer receber. Por isso que no momento da oferta, que hoje eu falei sobre isso, que eu vou perceber no quê, e aí não sei quem dá e quem não dá ofertas, de que quando alguém congrega numa comunidade, especialmente uma comunidade pequena,
e não faz o esforço no orçamento da família para compartilhar financeiramente com a comunidade, o que existe é uma falta de vínculo. Por quê? É uma questão de consciência. É uma questão de você olhar e saber, existem necessidades. Tá, não sei que eu não possa de jeito nenhum, aí é outra história. Mas eu gasto com qualquer outra coisa. Então, por que eu não estabeleço um valor mínimo para ajudar a comunidade da qual eu faço parte? Por que esse conceito de que só tem que aproveitar tudo de bom que Deus tem me dado na comunidade, mas eu não posso compartilhar? Isso em relação a tudo. Eu estou citando dinheiro, mas pode ser dons e talentos quando eu não tenho disposição de servir, quando eu não tenho disposição em me dedicar naquilo que eu sirvo. Então, parece que a gente aprendeu uma generosidade, ou pseudo-generosidade, assim, muito invertida, muito na barganha. E o que o Evangelho está dizendo, o que as Escrituras afirmam, é que não é isso. Não é. O reino de Deus não é banco. Então, inclusive, tem muitas igrejas que fazem campanha dizendo comece a dar agora e doar um monte de coisa, porque você vai colher no reino do céu. Que isso? O dólar está aumentando, a Bolsa de São Paulo está caindo, tá? Mas não é isso, não é essa mentalidade. A gente tem que se aproximar daquilo que é a mensagem de Jesus e daquilo que é a convocação de Jesus para os seus filhos, para as suas filhas, que é o compartilhar e não o reter o tempo inteiro. Não estou dizendo que a gente deva ser irresponsável com os nossos recursos, com o nosso tempo, com as nossas relações de confiança, com cuidado, com cautela também, né? Mas enfim, quando você hospeda alguém, necessariamente você vai tentar atender algum tipo de critério. Você não vai colocar qualquer pessoa dentro da sua casa. Mas por outro lado também, quando você se fecha totalmente, você se esquece que, segundo as Escrituras, a gente já foi estrangeiro. É o que o tempo inteiro os profetas diziam para o povo de Israel. Vocês foram estrangeiros no Egito, vocês já foram presos. Vocês já não tiveram o que comer. E foi eu que libertei vocês da prisão, foi eu que tirei vocês da casa do estrangeiro, foi eu que alimentei vocês no deserto com maná. E aí o apóstolo Paulo vai além disso. Sabe o que acontece? Vocês não eram nem filhos. Vocês são adotados. Vocês não eram filhos. Filho de Deus, só Jesus. A gente é filho por adoção. Filho, Jesus. A gente é filho por adoção. O apóstolo Paulo vai insistindo isso o tempo inteiro. Vocês são filhos de Deus, vocês foram enxertados numa árvore que vocês não faziam parte, que era o movimento do plano de Deus para os judeus. Vocês foram enxertados. E vocês se tornaram filhos. Mas vocês eram estrangeiros. Vocês não eram daqui. Vocês não faziam parte do povo de Deus. Isso é muito bacana, porque às vezes a gente se esquece de conceitos fundamentais no Novo Testamento. A gente se esquece da nossa identidade diante de Deus, como filhos por adoção. E aí a última generosidade, que eu acho que é essa que é a proposta da Bíblia para a gente, é uma generosidade amorosa, que não está com base na negociação bancária, que não está com base no reconhecimento social, que não está com a ideia de que a gente tem que fazer uma seleção em relação a quem é o nosso próximo e em relação a quem a gente vai ser generoso ou não. E 1 João capítulo 4, versículos 11 e 12, o apóstolo João diz o seguinte: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus diretamente. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós nessa relação de amor. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. E aí um grifo meu. O seu amor chega à expressão plena. O que o apóstolo está dizendo é, a gente diz que ama a Deus, mas se a gente nunca viu a Deus, e o próximo, que é quem a gente vê, a gente não consegue amar, como que a gente pode realmente amar a Deus a quem a gente nunca viu? Ele está meio que dando a nossa cara e dizendo assim, você não consegue amar quem você vê, agora você vem com um papinho que você ama a Deus, conta outra. Não dá, é incompatível. O homem, a mulher, são imagens e semelhanças de Deus. E você não consegue amá-los, como que você diz que ama a Deus, a quem você nunca viu? João está dizendo que isso é impossível acontecer.
Nas 3 cartas ele vai, especialmente na primeira carta de João, lá aquela no final da Bíblia, perto do Apocalipse, ele está dizendo sobre isso. Tem um triângulo necessário. Deus, eu e o outro. Sem esse triângulo não tem espiritualidade. Essa espiritualidade vertical, eu e Deus, aí eu magoo o outro e digo que eu vou fazer um acerto com Deus, sem noção. Sem noção, vai fazer um acerto com o teu irmão. Foi o teu irmão que você magoou. Primeiro momento, não foi a Deus. Então deixa de, não, eu resolvo, eu e Deus. Eu e Deus o quê? Você magoou outra pessoa, vai resolver com outra pessoa. Você precisa consertar o triângulo. Ficar só aqui, ó, tem uma outra conexão que não existe. Para o apóstolo João, isso não é espiritualidade. Isso é engano. Isso é bobeira. É a gente, sem querer assumir as nossas responsabilidades como filho e filha de Deus, na vida, como imagem e semelhança de Deus, como cristão, aí a gente fica tentando dar um discursinho de que é eu e Deus. Que eu falo assim, ele não vai me responder mesmo, então eu fico conversando com ele e não falo com ninguém. Você não quer encarar a realidade e assumir as consequências daquilo que você faz. 1 João capítulo 4, versículos 19 a 21. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então João primeiro diz que a gente só pode amar a Deus se a gente também ama o nosso irmão, que é a quem a gente vê, o nosso irmão. Depois ele diz, quando a gente consegue fazer isso de amar o nosso irmão, a gente não faz isso porque a gente é bonzinho. A gente faz isso porque ele, Jesus, nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E aqui nós somos convidados à generosidade porque ele, Jesus, nos amou primeiro, nos perdoou primeiro, nos reconciliou consigo mesmo, nos curou, nos hospedou. Ele nos tornou parte da família de Deus, que não pertencíamos a essa família de Deus. Ele nos adotou como filhos. Éramos estrangeiros, escravos e condenados. Agora nele nós somos livres. Salmo 119, versículo 31. O salmista diz assim, pois ele, Jesus, está junto aos necessitados, pronto para salvá-los dos que o condenam. E Jesus, no início do seu ministério, quando entrou na sinagoga, Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, é sempre essa mensagem de que a gente consegue, sim, existe a possibilidade da generosidade, mas essa generosidade só acontece quando ela atua na nossa vida em resposta àquilo que Deus já fez por nós. Em resposta ao tão grande amor de Jesus sobre nós. O apóstolo Paulo, em algum momento, ele vai dizer que ele nos amou, ele nos salvou e provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele vai dizer, ele nem esperou que houvesse uma mudança em nós, mas Deus achou por bem enviar seu Filho e nos perdoar, e nos curar, e nos sarar. E porque Deus fez isso, a gente tem em Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, a condição da gente fazer o mesmo. Jesus chegou a dizer que se a gente cresce efetivamente nele, a gente faria obras muito maiores. E quando a gente lê esse texto, a gente fica pensando em milagre, curar cego, em fazer isso. E na verdade, Jesus está falando também sobre isso, mas ele está falando em amor. Se Jesus nos amou, a gente pode sim amar uns aos outros, porque é assentado nesse amor de Jesus, é na condição de firmados nessa base que é a entrega de Jesus, o compartilhar de Jesus, o ter dado de si, dado sua própria vida. É isso que vai viabilizar uma vida de amor, de perdão, de reconciliação, de generosidade. Então, que a crise financeira não faça isso com a gente, que a indiferença das pessoas, que a nossa indiferença, que o ensino de um capitalismo que vai cada vez mais nos tornando fechados, independentes e ensimesmados, que nada disso
nos faça perder a generosidade proposta pelo Evangelho de Jesus, que nada disso nos faça perder a sensibilidade de olhar para o próximo e ver que vez ou outra ele está quase morto, e que ainda que a nossa religião nos proíba de alguma coisa, porque o Evangelho incentiva, mas a religião vez ou outra proíbe que a gente se aproxime de alguns grupos, que a gente se aproxime, que a gente cuide com óleo, cuide com vinho, pague a hospedagem, que a gente acolha, que a gente tenha disposição de trabalhar para o bem do outro, que tudo isso aconteça e que o sinal do Evangelho apareça na nossa vida, no nosso cotidiano, e que a gente não se embarace, ainda que tenhamos sido ensinados a esconder o lanchinho para o amigo não comer pelo menos parte dele, que a gente descubra que no Evangelho a gente não esconde o lanchinho. A gente abre o lanchinho e diz, não é todo teu não, é parte meu e parte seu, não precisa esconder o lanchinho. Vai ter pão para todo mundo, porque o Pai é nosso e o pão também é nosso. Então, a gente precisa lutar o tempo inteiro contra aquilo que nos foi ensinado, vez ou outra na família, na sociedade, no mercado de trabalho. O Evangelho está dizendo, não é isso. É como se Jesus estivesse dizendo, vem comigo que você passa de ano, sabe assim? Vem aqui que o resultado vai ser legal. Eu sei que parece loucura, eu sei que as propostas do Evangelho são propostas muito desafiadoras, mas esse é o caminho de vida que eu tenho para você. O caminho do egoísmo é sempre um caminho de morte, o caminho do isolamento é o caminho da tristeza profunda, mas a pessoa que se abre a partilhar a vida, a dar e a dar de si, a compartilhar do que da escuta, do carinho, do afeto, da ajuda mútua, tudo isso vai nos transformando e vai fazendo com que a gente antecipe aquilo que vai ser no banquete celestial, aquilo que vai ser na vida eterna plenamente com Jesus. Então a gente tem o privilégio, como parte da comunidade de Jesus, de a gente antecipar aquilo que foi inaugurado como sendo instaurado por Jesus, o reino de Deus. Então, que o Espírito Santo nos ajude, ilumine a nossa mente e nos dê condições para que a gente seja transformado e tenhamos consciência que, além de cidadãos aqui do mundo, daqui agora, cidade de São Paulo, século XXI, mundo em crise, com vírus, queda de bolsa, que a gente descanse no Senhor, que a gente descanse no amor dEle, que a gente creia que dEle provém todas as coisas e todas as coisas boas vem dEle, que a gente pode encontrar bondade, alegria e satisfação em coisas muito pequenas. Que Deus em Cristo nos ajude. Amém.